Muito bem, hoje é dia 4 de novembro, essa é a oficina sobre 10 dicas de como obter nota 1000 na redação do Enem. Palestra, né, coordenada por mim, professora Gisele Luz, de português, e com a ajuda da professora Lênia Pisani, que vai chegar em seguida. Essa palestra, então, está sendo gravada, a gravação vai ser disponibilizada. Eu posso fazer o download da gravação e passar para a Nayari, e a Nayari ver como disponibilizar, né, Nay, o arquivo em PDF para os convidados que estão aqui. Vai ser no Facebook ou no Drive. Isso, Nay. Uhum. Mas a gente disponibiliza sim, tá? Então, os objetivos dessa palestra é apresentar essas 10 dicas para obter a nota 1000 na redação do Enem, na prova de redação do Enem, lembrar de como a prova de redação do Enem é corrigida, apresentar as 5 competências, falar dela, muitos já sabem, né? Quem foi meu aluno ou aluna já sabe que competências são essas, mas vale a pena sempre relembrá-las. E vamos, por fim, analisar um modelo de redação nota 1000. Como que é corrigida a redação do Enem, então, né? Não é um professor só que corrige, né? Essas provas, até então, elas eram apenas manuscritas, né? Escritas manualmente, não tínhamos até o ano 2020 nenhuma versão digital, mas vão começar a ser digitais a partir, né, dessa próxima prova em diante. Creio que mais para o futuro, mais e mais elas serão digitais, mas por enquanto, até a última aplicação em 2020, elas eram manuais, e então essas provas elas são digitalizadas, né? A redação é digitalizada, e os corretores ou professores, eles corrigem no computador a versão digitalizada, ou seja, é difícil de enxergar se você escreve assim muito fininho, com uma letra não muito legível. Por isso que tem que ser a caneta e caneta preta também, né? Para que o professor ou o corretor ou avaliador enxergue direito a sua letra, a sua redação. Então, são 2 avaliadores que corrigem a princípio, baseado nas 5 competências, eu vou falar sobre elas mais tarde. E em cada competência, para cada competência, são dados até 200 pontos. Vou falar desses pontos também um pouquinho depois. Então, vai de 0 a 200. Sempre de 40 em 40. 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Né? Então, se você conseguir 200 pontos em cada uma das 5 competências, aí você ganha nota 1000. Aí, esses 2 avaliadores vão dar esses pontos para cada competência. Daí, essa nota final de cada corretor, ela é somada e dividido por 2. Então, se chega numa média aritmética, né, desses pontos, e aí a pontuação, então, a nota pode chegar até 1000. E um professor, um avaliador, não tem conhecimento do outro, eles não se conhecem, eles não se veem. Acontece que, às vezes, ocorre uma discrepância, ocorre um valor muito diferente entre um corretor e outro. Por exemplo, a diferença de pontuação entre um e outro é mais do que 80 pontos em uma das competências, ou maior que 100 pontos na soma final dos pontos. Quando ocorre essa discrepância, então, aí entra um terceiro corretor. Quer ver? Aqui no próximo slide tem um esquema também que eu peguei de um site, as referências estão no último slide, né? Os sites da onde eu peguei informações estão no último slide. Então, aqui tem um esquema bem interessante, ó. Então, a redação, né, ela é passada por 2 avaliadores, que são essas notas, a nota de cada um é comparada, e se não houver discrepância, faz-se a média aritmética das 2 notas finais, e então temos a nota final. Se houver discrepância,
aí chama-se um terceiro avaliador, é uma terceira pessoa. E se ainda houver discrepância, aí essa redação ela é enviada para uma banca com 3 professores. Né? Então, é uma redação, é uma prova bastante séria, de uma coisa bastante séria, bastante idônea, né? Pode até 3, 4, 5 pessoas corrigirem o mesmo texto. Então, é algo bastante criterioso, ainda mais que tem essas 5 competências, né? Coisa que você não vê em provas de vestibular, por exemplo, aí pelo Brasil afora. Claro que os critérios, né? Essas 5 competências, elas são distribuídas em critérios que podem ser chamados por outros nomes. Mas nesse formato de 5 competências, incluindo a proposta de intervenção na conclusão, isso é bem típico do Enem. Então, o Enem é uma prova singular, uma prova única. Uma segunda dica, né? Então, assim, como a redação é corrigida, que é por meio daquelas competências, você tem que saber como que ela vai ser corrigida. Essa é a dica 1. A dica 2 é a letra, que eu já falei, né? Que a prova é digitalizada, e se eles não entenderem a sua letra, a sua redação pode não ser corrigida. Então, tem que ser letra legível. Agora, a letra tem que ser de forma cursiva, tanto faz. Tem que ser legível, como eu já falei. Se você usar letra de forma, tem aluno, né, que meu, assim, aluno às vezes, que escreve tudo com letra maiúscula e se acostumou de maneira tal a escrever de letra maiúscula, tudo com letra maiúscula e de forma, que não consegue diferenciar o que é maiúsculo de minúsculo. Daí isso é um erro, gente. Né? Porque nomes próprios tem que estar com letras maiúsculas. Início de frase tem que ser com letra maiúscula. Então, às vezes, a gente está corrigindo uma redação e não sabe aonde é que a frase termina, aonde é que a outra frase começa, porque está tudo com letra maiúscula. Então, diferencie letras maiúsculas e minúsculas. E isso, gente, é uma coisa que está lá na cartilha do Enem. Por falar em cartilha do Enem, essa cartilha de 2019, ela está disponível. O link dela está no último slide que eu vou mostrar depois. E a cartilha 2020, para a prova, né, desse ano, que vai ser em janeiro de 2020, ela ainda não foi disponibilizada. Eu acabei de entrar no site do INEP de novo, e ele foi atualizado em maio, e só aparece ali como que a redação é corrigida. E é um material bastante longo, bastante extenso, que seria legal que vocês também lessem. Eu também coloquei ali no chat o site do INEP, e ali você pode clicar, então, em cada uma das competências e ver como que cada uma é corrigida em detalhes, né? Eles explicam lá de uma forma bastante aprofundada. Mas, então, não existe ainda essa cartilha 2020, ainda não foi publicada pelo INEP. Existe lá na internet uma cartilha que um aluno que tirou nota no ano passado fez, porque ele fez com a intenção de ajudar os candidatos dessa próxima prova, né? Então, essa cartilha tem lá. Mas a do INEP, eles ainda não divulgaram. Uma terceira dica é você dividir o tempo destinado à elaboração da redação, tá? Assim, ó. Primeiro, você controlar o tempo para fazer a sua prova é importantíssimo. Isso para qualquer prova de qualquer concurso público. Mas no dia que tem a redação do Enem, que é quando você tem um tempo maior por causa da redação, é imprescindível que você, né, tenha controle do tempo, que você cronometre no seu relógio o tempo. É bom, né, você ter ali o seu relógio de pulso. Acho que pode o relógio de pulso, né? Então, primeiro, o que você tem que fazer? Primeira coisa, pegou o caderno de questões, primeira coisa é você ler a proposta de redação, ler o tema lá, o tema que estão pedindo, e os textos motivadores. Depois que você leu todas as instruções de como fazer a redação, aí você vai fazer um esquema. Na cartilha do candidato da redação do Enem, na cartilha, eles não falam a palavra esquema, eles usam projeto de texto, é esse o termo que eles utilizam na cartilha. Projeto de texto, que vai ser um brainstorming, né, que é uma tempestade de ideias, ou eu prefiro chamar de esquema. Então, esse esquema é onde você vai decidir, pode ser mentalmente ou pode ser por escrito,
na folha de rascunho, onde você vai decidir o que você vai colocar em cada um dos parágrafos, e de preferência, faça sua redação dividida em 4 parágrafos. Começo, introdução, meio, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e a conclusão, aonde vai a proposta de intervenção, diretamente ligada à sua tese que você colocou lá na introdução. Então, definiu o que vai colocar em cada parágrafo, em cada um dos 4 parágrafos, delimitou a sua tese, levantou um argumento para o parágrafo 2, um argumento diferente para o parágrafo 3, é hora de pensar na proposta de intervenção, que vai no parágrafo 4. No máximo, 25 minutos para isso. Em seguida, você começa o seu rascunho. E para fazer o rascunho, você vai dedicar mais 20 minutos. E deu. Minha sugestão, acabou o rascunho, vai fazer o resto da prova. Vai fazer as questões lá de língua portuguesa e etc. E quando acabar as questões, sempre cronometrando, né? Cada questão, sempre dedicando um determinado tempo para cada questão, porque são longas. Questões do Enem são longas. Exige que você leia cada enunciado com muita atenção, porque é capaz de você errar a questão porque não entendeu o enunciado. Deixa os 20 minutos finais da prova daquele dia para passar a redação a limpo. Antes de passar a limpo, faça a revisão. Porque depois de fazer toda uma prova ali de linguagens, vai que você se lembra de alguma coisinha que pode ser que fique legal na sua redação, né? Então, faz uma revisão, modifica alguma coisa ali que se quiser modificar ainda, e então, finalmente, passe a limpo, faça a reescrita para a folha oficial de redação. Então, a revisão, gente, é importantíssima. Não deixe de revisar o seu texto. Às vezes, você esquece de um acento, de uma palavra que não é escrita com S, é com Z, por exemplo, ou você repetiu algumas palavras indevidamente e troca, né? Repetiu muito a palavra mas, porém, assim, desse modo, troca por sinônimos, varia o teu vocabulário. Então, essas coisas você percebe na hora da revisão. Então, primeiro faz a revisão e depois passa limpo nesses 20 minutos finais. Então, entender bastante qual é a proposta e qual é o tema da redação é importantíssimo. Você não pode fugir do tema. Fugiu do tema, você até pode começar falando do tema, daqui a pouco você desvia e foge e não volta nunca mais. Aí você ganha 0. Entende? Então, isso é uma coisa que faz você ganhar 0, você fugir do tema. Ou então, o aluno que fica enrolando e andando em círculo, né? Porque não tem mais o que escrever, e aí foge do tema, justamente porque não tem mais o que escrever, porque não tem conhecimento sobre aquele assunto, não consegue focar, e aí sim pode tirar nota 0 por fuga do tema. Eu estou vendo algumas perguntinhas por aqui, gente. Na verdade, eu espero que vocês façam as perguntas mais para o final da apresentação. Eu quero ver se a professora Lênia já chegou, já são 10 para as 3. Ela não chegou ainda, né? Então, eu vou continuar. Deixa eu ver a última questãozinha aqui. A Laura, meu maior medo é não ter alusão histórica ou repertório sociocultural. Muito bem, Laura. Isso é uma coisa que é cobrada bastante de um aluno de ensino médio quando termina o ensino médio. Porque no ensino médio vocês têm aulas de história, geografia, filosofia, sociologia, língua portuguesa, literatura, né? E você, prestando atenção nessas aulas, você adquire repertório sociocultural. E é isso que eles querem cobrar, que eles querem saber, os corretores, se vocês têm esse repertório, né? Então, muito importante prestar atenção nessas aulas, claro que tem que prestar atenção em todas as aulas, mas para a redação eu vou chamar atenção nessas aulas das humanas,
onde você adquire esse repertório que cai tão bem numa redação de Enem. A alusão histórica é uma das várias estratégias que você tem para iniciar a tua introdução da redação, ou para você colocar lá nos parágrafos do desenvolvimento, você também pode colocar uma alusão histórica, né? Para mostrar que você tem conhecimento da história. Você pode trazer à tona a citação de um filósofo, de um sociólogo, ou de algum escritor conhecido da literatura brasileira ou da literatura universal, para mostrar que você tem conhecimento da literatura universal ou brasileira, para mostrar que você tem conhecimento da filosofia, da sociologia, e varia, né? Não coloca só informações históricas ou só filosóficas, varia, né? Pega um autor importante das suas aulas da sociologia, da filosofia, coloca uma citação de um, outra citação de outro, para variar o repertório, isso é importantíssimo. Pamela, o tempo de passar a limpo para mim é o que mais demora, porque a minha letra é horrível. Pamela, sugestão, pratica bastante. Uma outra dica que eu não coloquei nos slides é a prática. Quanto mais você pratica, mais você tem chances de ganhar uma nota boa. A minha letra no ensino médio também era horrível, e eu queria ser professora. Quando eu tinha 14, 15 anos, já queria ser professora. Eu comprei um caderno de caligrafia e eu fazia caligrafia em casa. E eu melhorei bastante a minha letra naquela época, tá? Então, pratique a sua letra, pratica e, né, por enquanto, pratica a manuscrita, né? Enquanto a versão do Enem for manual, pratica escrever a redação à mão. Talvez quando tu fizeres algum dia ela já seja digital, aí ela vai ser digitada, né? Mas por enquanto é manual. Alguma outra perguntinha que eu perdi por aí? Quantas pessoas corrigiram a redação? Pamela. Pamela, eu não sei. Alguém já fez a prova de redação do Enem? E já olhou para a sua prova para ver como é que ela foi corrigida? Eu não sei disso, Pamela. Eu acho que quem tem acesso a isso é o aluno, né? É o candidato. Eu nunca tive acesso, porque eu nunca fiz a prova, né? No meu tempo não existia Enem, era só vestibular. Continuando, então, a dica 4, leia com atenção a proposta de redação. Essa proposta, nos últimos anos, ela tem sido sempre a mesma. Até ano passado, né, a gente tinha a mesma proposta. Não sei se para esse ano eles vão mudar a proposta. O que muda na proposta é o tema, claro. Então, você tem que ler não só a proposta de redação para saber o tema, como também os textos motivadores, né? Os textos motivadores são interessantes porque você vai se inspirar neles. E a partir daquilo tudo que você leu nos motivadores, você pode ter ideias que você pode trazer para a sua própria redação, só que você não pode copiar frase, né, nenhuma que esteja nos textos motivadores. Eles servem para te inspirar. O tema é sobre inclusão das pessoas deficientes visuais na sociedade, na escola. Puxa, eu nunca li nada sobre isso. Então, você lê os motivadores, que enquanto você está lendo, você pode ter ideias. Vão vir ideias, né? Para você começar a tua redação. Tome muito cuidado para você não ficar divagando, andando em círculo, descrevendo abobrinha, e coisas que não tem nada a ver com o que foi apresentado, porque quem está corrigindo sabe quando você está divagando, sabe quando você fugiu do assunto e sabe quando você está querendo enrolar e encher de abobrinha, né, como se fala informalmente. Então, se você escreve fugindo do tema proposto, isso pode levar à anulação da prova e você ganha 0. Cultive a originalidade. Tem algumas frases marcantes, né? Só sei que nada sei, do Sócrates. Ou esse Bauman, do Mundo Líquido, que está falando, está muito em moda agora, está muito em voga agora, e muitos usando frases, citações dele agora, né, atualmente. Fuja um pouquinho desses clichês, gente. Sejam originais. Tragam citações originais para a sua prova, mas use-as com cautela, com cuidado.
E não coloque-se frases muito conhecidas, muito clichês, colocar tudo em pratos limpos, fechar com chave de ouro, água mole, pedra dura, tanto bate, nem pensar. Escrever frases assim que, além de tudo, são muito informais. E a prova do Enem é uma prova formal. Então, esses provérbios e frases construídas com base em estereótipos revela a falta de originalidade do autor. Então, seja original. Como é que você adquire originalidade? Lendo. Lendo, assistindo vídeos, documentários, filmes, assistindo às aulas dos seus professores, e você vai variando o teu repertório cultural. Cuidado com as citações, hein? Não use, então, expressões muito batidas e nenhuma citação que não tenha nada a ver com o tema. Então, se você não tem nada a ver com o tema, se você não lembra direito da citação, é preferível que você não use a citação e pense em outra coisa. Então, faz uma alusão histórica, que seja, né? De novo, explore o seu repertório, explore o vocabulário, procure variar as palavras que você usa, procure variar os elementos coesivos. Tem que haver coesão na tua prova, claro. Tem que haver coesão. Mas existem vários elementos coesivos. Para trazer uma ideia de contraste. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não precisa usar só o mas, só a conjunção adversativa mas. Use outras conjunções. Quando você vai concluir um pensamento, não use somente assim, 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 varie. Assim, portanto, desse modo, dessa maneira. Varie o seu vocabulário. Não fique repetindo sempre as mesmas palavras. Se você for redundante, né? Falando sempre a mesma coisa, sem haver uma progressão dos teus argumentos, aí você vai ficar andando em círculos e o corretor vai perceber isso e vai tirar muitos pontos, né? Porque você não consegue, nesse caso, progredir nos teus argumentos, chegando a uma conclusão. Então, tem que haver essa progressão dos argumentos. Dica 7, a prova de redação do Enem é uma prova formal. Portanto, a linguagem a ser utilizada ela é formal, ela é culta, ela obedece às normas da gramática da língua portuguesa. Então, você não pode apresentar muitos desvios gramaticais e ortográficos. Esses errinhos aqui são imperdoáveis, gente. Fazem muitos anos, 9 anos atrás, né? Fazem 9 anos, você já aprendeu nas aulas de concordância verbal que para tempo passado a gente não usa o fazer no plural. Então, o certo seria faz muitos anos. Há 9 anos atrás é uma redundância, porque aquele a do verbo haver já indica tempo passado. Então, eu não preciso colocar o atrás. Ou eu digo 9 anos atrás, ou há 9 anos. Ponto. Para mim levar, não, né, gente? Mim não faz nada, é para eu levar. São apenas alguns exemplos de desvios gramaticais que são muito sérios e você deve evitar ao final do ensino médio. Dica 8, evite gírias e termos da linguagem oral. Então, como é uma prova formal, você não pode usar gírias, tá? Eu não vou nem dizer evite, eu vou dizer não use gírias. E o teu texto não pode ter marcas da oralidade. Por exemplo, né, no teu dia a dia, quando você fala com teus colegas, você fala, né, ok, tá bom, se liga, irado. Essas expressões, essas palavras e expressões que a gente usa no nosso dia a dia, quando a gente fala, elas não caem bem na redação. Uma coisa é você falar, outra coisa é você escrever. Aquilo que você escreve é mais formal do que aquilo que você fala, né? A tua linguagem oral, ela é mais informal do que a linguagem escrita, ok? A escrita é sempre mais formal. Nayari, tem alguma coisa aqui no chat que eu perdi, Nayari? Professora, tem duas perguntas. Aham.
Pode ler para mim? Só um minuto. A Laura perguntou, a Laura disse, já ouvi falar algumas vezes sobre adicionar informações dos textos motivadores sem copiar as frases totalmente. Isso é verdade? Ela perguntou também se pode utilizar alguma informação ou dado sem que o corretor perceba. Não é sem o corretor perceber. O corretor ele vai perceber. Mas assim, ó, você pode usar os dados que estão lá sim. Justamente até por isso, né? Porque você não vai chegar lá na prova e saber quantos por cento, né? A porcentagem, o resultado de uma pesquisa, exatamente o número certinho. A gente não consegue decorar essas informações tão particulares. Então, eles trazem para a gente esses textos que vêm na linguagem não verbal, que são os gráficos, imagens, charges. Você pode usar os dados, os números, resultados de pesquisas na prova, sim. O que você não pode fazer é copiar a frase. Copiar a frase igualzinha, entende? É copiar a frase para um texto que você não pode. O que mais? A Maria Clara fez uma pergunta. Só um minutinho. Eu vou ler aqui. Fez duas perguntas. É possível usar traduções de citações que são mais conhecidas em outro idioma? Que por isso talvez seja mais difícil de procurar mais sobre a fala se não colocar a forma original? É possível, sim. Você pode, com certeza, você pode colocar citações de autores estrangeiros, mas você não vai colocar essa frase. Eu prefiro que você não coloque na língua estrangeira. Se você colocar alguma palavra que esteja na língua estrangeira, na redação manual, manuscrita, você coloca essa palavra entre aspas, tá? Se for digital, você coloca em itálico. O que eu recomendo? Você conhece uma citação de um autor estrangeiro, você leu isso em inglês, por exemplo, aí você pega e passa isso para o português. O que eu recomendo? Faz citação indireta. Então, você pega aquela frase lá em inglês e francês, traduz para o português, mas modifica um pouquinho. Daí fica uma citação indireta. Se você traduzir e não modificar nada, só traduzir do inglês para o português certinho, sem fazer nada, é só uma tradução, não é uma versão, é só uma tradução, ou seja, é a mesmíssima frase, só que está no português, daí você coloca entre aspas, porque daí é uma citação direta. Sempre que for citação direta, ou seja, é a cópia igual, exata, daquilo que o autor falou, coloca entre aspas. Se for uma versão do que ele falou, ou seja, se você escreveu o que ele falou, mas com outras palavras, daí você não coloca entre aspas. O que mais? Ó, a, a Laura respondeu. Mas se eu utilizar algum dado do texto motivador, não vai ser considerado repertório sociocultural, né? O interessante é você não usar somente informações que estão lá nos textos motivadores, exatamente. Dá uma variada. Coloca um dado que está no texto motivador e coloca informações que você trouxe lá do seu próprio repertório, que você aprendeu por aí afora. Tem que misturar, tem que variar. Você tem que mostrar que você tem o seu próprio repertório sociocultural, sim. Uhum. E a Maria Clara perguntou: sim, mas e se a frase só for conhecida na língua estrangeira e não é famosa aqui? Pode parecer que eu inventei aquilo, ou sei lá. Mas você vai colocar o autor. Tu vai pegar essa frase em língua estrangeira, tu vai traduzir para o português, em primeiro lugar. Se for direta ou indireta, você decide. Mas você vai colocar o nome do autor. Vai colocar ali, se ele é muito desconhecido, coloca o primeiro e o último nome dele. Aí, o que o corretor vai fazer? O corretor está corrigindo tua prova no computador. Se o corretor ficar desconfiado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele nome e vai colocar no Google. E ele vai descobrir se realmente esse autor ou autora falou aquilo. É muito fácil descobrir informações, e é só ir para o Google. Tá? Não vai parecer que você inventou, não. O corretor, se quiser, ele vai para o Google e descobre se você inventou ou não. Ok. Continuando. Então, vocês já conhecem as 5 competências que estão lá na cartilha do Enem. A primeira, sobre isso eu já falei, vou passar bem rapidinho, que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.
Então, para você ganhar 200 pontos nessa primeira competência, você não pode ter muitos desvios gramaticais e ortográficos. Às vezes, o aluno, ele esquece de colocar um acento em uma palavra, mas o corretor percebe que você esqueceu. Daí, tudo bem, passa batido. Mas se você colocar a mesma palavra, porém tem acento. Se você escrever porém 3 vezes, nas 3 vezes sem acento, ele vai descontar e você não vai ganhar 200 nessa primeira competência, tá? Então, aqui aqui eles vão avaliar se você escreve de maneira formal, sem muitos desvios ortográficos e gramaticais. Tem alguém com áudio ligado aí? Eu, Gisele, cheguei agora, desculpa. A Lênia chegou. Bem-vinda, Lênia. Quer se apresentar? Pode ser. Boa tarde, pessoal. Desculpem a demora, eu estava participando de uma mesa e coincidiu que foi quase no mesmo horário, mas agora eu estou aqui com vocês e vou ficar junto com vocês até o final. Muito bem, a gente está no slide 14. Esse slide era meu mesmo, só vou acabar aqui e já passo para ti, porque depois desse slide é o teu, tá? São os teus. Então, a segunda competência, ela diz assim, ó, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, você tem que ler a proposta, e leia a proposta 2, 3 vezes. Tenha em mente qual é o tema da redação. E quando você começar o teu projeto de texto e o teu rascunho, vai aplicando conceitos das várias áreas de conhecimento, como eu já falei. Que áreas de conhecimento são essas? Da filosofia, o que você aprendeu nas aulas de filosofia, sociologia, de história, atualidades, aquilo que você viu, né? Em documentários, em filmes, em livros. Traga esses conceitos de diferentes áreas para variar o teu repertório, para desenvolver o tema, tendo em mente que você tem que escrever um texto que seja dissertativo. É uma dissertação que você vai escrever. E ela vai ter argumentos para defender uma tese. O texto tem que ser escrito assim, na forma de uma dissertação, que tenha argumentos, 2, né? Nesse caso, 2 argumentos, porque é uma redação de no máximo 30 linhas, e não dá para você trazer 3, 4, 5 argumentos, então pense em apenas 2 argumentos para defender a tua tese, e tem essa tese que vai lá na introdução, e aí sim, você vai ter um texto dissertativo argumentativo escrito em prosa e não em versos. Competência 3 e 4 é com a Lênia. Lênia? Sim, é esse aqui, né? A competência 3. A competência 3. Então, vamos lá, pessoal. A competência 3, ela vai estar relacionada com a capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, na hora que vocês estiverem lá pensando, elaborando o esquema da redação, vocês vão selecionar os argumentos, né? E vão tentar relacionar esses argumentos de uma forma organizada, né? Que esses argumentos possam ser apresentados um de cada vez. Tá certo, pessoal? E os argumentos, eles sempre vêm, né? Eles podem ser complementados com fatos, com opiniões, com exemplos, com informações, né? Muito bem fundamentados esses argumentos. As perguntas são depois, no final, né, Gisele? Eu estava respondendo algumas ali já, mas a gente pode dar um tempo e depois a gente viu no chat, a Nayari está organizando as perguntas. Ah, tá. Depois a gente pergunta para a Nayari quais perguntas que eles colocaram ali no chat.
Vamos para 4? Tá, então, a 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. A gente tem, né, gente? Nós todos temos conhecimentos dos mecanismos linguísticos da nossa língua portuguesa, porque a gente usa a nossa língua portuguesa no dia a dia, né? A gente fala com as pessoas, a gente escreve, mas qual é o conhecimento que a prova do Enem exige? É o conhecimento da língua formal, né? Da linguagem formal. E esses conhecimentos são os necessários para a construção da argumentação. Então, são os termos, né, que são mais importantes para a construção da argumentação, que vão relacionar as palavras, relacionar os parágrafos, relacionar as ideias no texto que vocês vão desenvolver. Era isso, né, Zé? Uhum. E a última competência, que é a 5, ela diz assim: elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Né? Então, nós já vimos que o texto tem que ter aqueles argumentos, tem que ter aquela tese que vai lá na introdução, e aí o texto vai caminhando para um final, para a conclusão. Então, você, além de concluir o que você falou até então, você vai propor uma intervenção, você vai trazer uma solução para o problema, vai sugerir alguma coisa, vai indicar uma iniciativa para o problema que foi trazido na proposta de redação. E essa sugestão que você vai dar, ela tem que respeitar os direitos humanos. E aí é que nós vamos para a nossa última dica, que tem a ver com a famosa proposta, intervenção, que é algo bem típico da redação do Enem. Então, para você ganhar 200 pontos nessa competência 5, você tem que propor algo inovador, tem que ser uma ação inovadora, que caminhe, talvez não seja a solução do problema, mas que caminhe para a solução desse problema que é trazido, né, lá na proposta de redação. E você vai trazer uma ação que traga uma melhoria para a sociedade no Brasil. O problema que eles trazem é sempre um problema atual no Brasil. Então, você vai propor algo para a sociedade brasileira. Então, você vai propor alguma ação para diminuir ou erradicar, terminar com algum problema, né, que a proposta de redação traz. Ela é um dos itens que encaminha o candidato a concluir a redação. Então, você não pode terminar diretamente com a proposta, você tem que começar a tua conclusão com algum... Você faz uma introdução na tua conclusão, coloca a tua proposta de intervenção, ou uma ou duas, eu recomendo uma ou duas, e termina com uma frase que vai ser assim com chave de ouro, né? Para ficar uma conclusão bem redondinha, bem completa, com começo, a própria conclusão ela vai ter um começo, meio e fim. Para a tua proposta ser completa, ela tem que responder a 5 perguntas, gente. Essas 5 perguntas estão na cartilha do Enem. Se você não responde essas 5 perguntas, você não ganha 200 na competência 5. Então, o que eles pedem? Que você diga o que é possível fazer, quem que vai fazer isso, como que isso vai ser feito, com que finalidade, para quê, e o que mais que você pode acrescentar de informação para detalhar a tua proposta. Às vezes, em redações nota 1000, eu encontro uma proposta de intervenção que responde às 5 perguntas e uma segunda proposta mais curtinha, que não responde às 5, mas é uma proposta boa, assim, uma proposta bastante execuível, né? Bastante clara, original, que está valendo. Porque como você só tem 30 linhas, quando chegar lá na conclusão, você já não tem mais tanta linha, assim, tanto espaço, né, para escrever 2 propostas muito robustas. Então, ou você faz uma só bastante completa e robusta e detalhada, ou você faz 2, né? Mas é difícil ter espaço para 2 bastante aprofundadas. Mas o que tem que ficar claro é que a proposta ela tem que ser clara
específica, não proponha nada muito genérico, né? Não generalize demais, tem que ser algo execuível, que realmente possa ser colocado em prática. Não pode ser nada vago, não pode ser uma ideia vaga ou incompatível com a discussão, e não pode desrespeitar os direitos humanos. Lênia? Então, pessoal, é isso, né? Agora a gente vai passar para a leitura de uma redação que recebeu a nota 1000, né? No Enem do ano passado. O tema da redação do Enem do ano passado era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, vamos lá ler a redação do candidato Daniel Gomes. Isso, Daniel Gomes. Pode passar, gente? Ah, tá. Vamos começar pela introdução do texto, né? Então, como é que ele começa? Prestem atenção, tentem identificar os elementos da introdução. O que toda introdução deve ter? O que vocês conseguem identificar nessa introdução do Daniel? O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Tudo certo, pessoal? Conseguem observar a contextualização que o autor da dissertação faz? Ele introduz. Como é que ele introduz o assunto? Como é que ele introduz a tese dele? Ele começa, né? Ele faz um recorte, ele faz começa de um grande cenário, né? Mas ele já dá um exemplo. Ele dá o exemplo de um cinema chegando, de um filme chegando lá numa cidadezinha do interior do Ceará. É um exemplo da realidade brasileira, né? Um exemplo real, um fato. Há várias maneiras de introduzir a tese, né? Então, o que esse exemplo que ele dá está incompleta, tem uma relação direta, né? Ele confirma a tese, porque ele vai dizer que o Estado, né, contribui para a perpetuação desse cenário negativo. Há pouca difusão dá apoio à arte, ao cinema no Brasil. E o exemplo está lá no início do texto dele, com o filme chegando na cidade do interior do Ceará. Concordam, pessoal? É uma ótima introdução, né? Uma introdução perfeita. Ele teve uma nota 1000, porque, além de usar as palavras, né, muito bem, seguir a norma culta, ele faz uma introdução que ela é redondinha, né? Ela fecha, ela está toda conectada, tanto com relação às ideias quanto ao emprego da linguagem. Não é isso, Gisele? Queres acrescentar alguma coisa? Sim, então, o que está ali em negrito é a tese. Então, geralmente, não é obrigatório, mas geralmente em redações nota 1000, eu percebo que a tese ela vai aparecer ali no finalzinho da introdução. Então, ali na tese, ele traz dois aspectos. A postura do Estado em relação à cultura é um aspecto da tese, é uma parte da tese dele que ele vai desenvolver no parágrafo 2. E a negligência de parte das empresas, né, do privado, que trabalham com o cinema, vão contribuir para a perpetuação desse cenário negativo. Então, sobre as empresas, ele vai falar no parágrafo 3. Veja bem. No parágrafo 2, que é o desenvolvimento 1, veja como ele fala do Estado, com letra maiúscula, né, que é o governo federal.
Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros e bens culturais, tal Ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares a salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Delicadamente, polidamente, o Daniel falou mal do governo federal, né? Mas com palavras assim, tal que ele foi um agente educado e polido, né, para falar da negligência do governo com relação à cultura. Veja que ele usou algumas palavras para iniciar o parágrafo. Em primeiro plano, isso é um elemento coesivo, que você pode usar no começo do teu segundo parágrafo. Para terminar, ele colocou o argumento e depois ele tem que tirar uma conclusão do argumento dele. Ele tira essa conclusão lá quando ele começa assim, ó, desse modo, logo. Então, ele faz uma conclusão dentro do próprio parágrafo, uma conclusãozinha, né? Lênia? Ótimo, é bem isso que tu falasse, né, Gisele? Ele, lá no final do primeiro parágrafo da introdução, ele já dá a introdução para o que ele vai falar na sequência. Então, ele usa um articulador no primeiro parágrafo do desenvolvimento, né, em primeiro plano, para incluir essa primeira questão do argumento, que é o que o Estado faz com relação às políticas públicas com relação ao teatro, né? O papel ao cinema, ou melhor, o que ele não faz, né? Estava falando de teatro ainda há pouco, eu estou com teatro. Vamos continuar, então, o segundo parágrafo do desenvolvimento. Percebam, outro articulador, né, gente? Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre, principalmente, da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista advinda dos donos de sala de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Aqui, esse argumento também tinha sido, como a professora Gisele falou, introduzido lá na introdução, né? Agora ele fala do papel das empresas, qual é a responsabilidade dos empresários com relação à democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? E, de novo, ele dá um tapa com luva de pelica, né? O que ele fala? Muito usando a linguagem culta, muito claramente, é que os donos de cinema, eles só pensam em lucro, eles não pensam em qualidade, né? Eles só vão... o ingresso é caro e nem todas as pessoas podem pagar, né? O ingresso para assistir o cinema, infelizmente. Consequentemente, outra característica que a professora Gisele também falou, o parágrafo está organizado, né? Ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma conclusão. O próprio parágrafo tem essa estrutura, né, gente? Sim, começo, meio e fim. Uhum. Isso. Uhum. Ele começa com esse outro sim, né, porque é continuação do que ele falou anteriormente, outro sim da mesma maneira,
E ele vai terminar com outros elementos coesivos, como nesse sentido, consequentemente, para fechar esse parágrafo 3. Exatamente. É isso. E agora, então, caminhamos para o quarto parágrafo, né? Redação de 30 linhas, dividimos em 4 parágrafos, com começo, meio e fim, e aí fica tudo certinho. Nada de colocar 5, 6 parágrafos, ou apenas 2 ou 3 parágrafos. A melhor divisão é essa, gente. 4 parágrafos. Então, na conclusão, que é onde tem que ter a proposta ou as propostas de intervenção, veja que eu coloquei as 2 propostas, uma está em negrito, outra está em vermelho. Fora isso, é o que ele usou para iniciar a conclusão e para terminar a conclusão. As propostas estão no meio. Veja bem. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. O país, eu já sei que é o Brasil, porque ele falou lá em cima. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Ancine e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, lá vem a segunda proposta, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Aquele parêntese ali não existe. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Então, nós temos uma proposta bem robusta, bem completa. Vamos ver se responde às 5 perguntas. Quem vai fazer? Ah, tá ali, é o Ministério da Cultura, mas ele sozinho, ele é muito grande, ele é muito amplo. Ah, não, junto com o Estado, sociedade civil, a agência nacional, a Ancine, né? Profissionais da área do cinema, todos esses órgãos vão fazer o quê? Segunda pergunta, o quê? Lançar esse plano de democratização do cinema. Para quê? A fim de quê? Qual a finalidade? Fazer com que o maior número de brasileiros possam desfrutar do cinema. Como que isso vai ser feito? Vai focar em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Então, a proposta, ela responde às 4 perguntas. Uma última seria acrescentar outras informações, né, que incrementem, que agreguem a tua proposta. A segunda proposta, ela já não é tão robusta, mas a primeira já ficou bastante robusta. Vê que ele ganhou 1000 nessa redação. E temos uma proposta bem robusta, bem completa, e a outra um pouco mais superficial, mas também é uma proposta de intervenção. Ele inicia a conclusão dizendo que medidas devem ser tomadas, ponto, e termina com uma chave de ouro, citando o filme Cine Hollywood, sobre o qual ele falou no primeiro parágrafo, deixando o texto bastante coeso. Ou seja, ele começou e terminou falando da mesma coisa. O texto ficou redondinho, tá? Então, é isso que faz o texto ser coeso. Começa e termina falando da mesma coisa. E veja que as propostas, elas respeitam os direitos humanos. Ano passado, teve alguns candidatos que desrespeitaram os direitos humanos e ganharam 0 na competência 5, porque queriam fazer justiça com as próprias mãos, porque queriam incitar violência, tortura, execução sumária, ou incentivavam um discurso de ódio, racista, preconceituoso, e outros, né, que fazem alusão a
como se estivesse querendo fazer justiça com as próprias mãos, ao invés de indicar algum órgão que possa resolver aquele problema, entende? Só para complementar, né, Gisele, essas informações, elas estão na cartilha, né? Tudo na cartilha. Isso, sim, na cartilha da redação do Enem. Quem participa tem acesso a essa cartilha, mas acho que ela é aberta, né? Qualquer pessoa tem acesso à cartilha, né? Sim, tá disponível no site do INEP. Isso. Então, meu contato está ali. Você pode entrar em contato comigo para saber mais sobre esse assunto. As referências aparecem no último slide, né? O link para a cartilha do Enem também está ali. E agora abrimos para perguntas. Terminamos às 15h31. Perguntas? Nayari? Oi, prof. A senhora quer abrir para o pessoal falar no microfone ou a senhora prefere que eu leia as perguntas? Tanto faz. Eu acho que pode começar só lendo, acho que já estão ali no chat, né? Tá. Tá, a Maria Clara perguntou. Já que tem que ser inovador, eu acho que ela estava se referindo à ideia, né, que a gente tem que escrever. Já que tem que ser inovador, eu não posso me basear em ideias já defendidas por alguém antes? Foi a Laura que perguntou? Laura. Não, Maria Clara. Quem? Maria Clara pode ser um pouco mais... Pode entrar em detalhes? O que é esse inovador? Estás falando do repertório sociocultural? Ou da proposta de intervenção? Não sei se a Maria Clara está aí ainda. Mas... Ela está falando da proposta de intervenção. Ah, tá. Você pode se basear em ideias defendidas por alguém antes de nem todo aluno consegue ser assim 100% original, né? E as ideias que a gente tem vão ser baseadas na nossa experiência, em alguma coisa que a gente já viu por aí. O ideal é que você traga algo inovador e original. Esse é o ideal. Lene, algum comentário sobre isso? Acho que é o ideal ser inovador e original, né? Mas nem sempre a gente consegue, né? Trazer uma ideia assim, naquela pressão de prova de Enem, naquela pressão do tempo que a gente tem, do pouco tempo que tem para escrever redação. Sim, eu acho que é mais no sentido de oferecer uma proposta que fuja, né, do banal, daquilo que todo mundo já está cansado de discutir. É nesse Exatamente. sentido, né? Exatamente. Uhum. Algo mais? Ela perguntou, então se tiver alguém defendendo o que eu penso, tenho que bolar outra coisa mesmo assim? É o ideal. Se não conseguir pensar em nenhuma outra coisa, que seja aquilo que veio na cabeça mesmo, paciência. Mas o ideal é trazer uma proposta diferente, inovadora, né? Que isso aí requer criatividade também. Tem aluno que é mais criativo do que o outro, né? Isso requer um pouquinho mais de criatividade, mas para você ter essas ideias diferentes, novas, é o que eu sempre digo, você tem que ler. Quanto mais você ler e praticar, mais as ideias diferentes vão vindo, né? Tem que ter prática e leitura. Exatamente, gente. Para fazer uma boa redação, é necessário ler bastante, porque daí as ideias vão aparecer, o repertório, né, vai aumentar e vai aparecer uma ideia diante daquela situação que é posta ali na proposta, né? Vocês são jovens, vocês são o futuro da nação, né, gente? Então, vocês têm a obrigação de, pelo menos, fornecer uma hipótese, né? Bom, eu acho que a gente pode melhorar essa situação do Brasil dessa forma, né? Então, vocês têm a opinião de vocês, mas quanto mais vocês lerem, mais vocês vão conseguir deixar essa opinião por escrito, né? Bem estruturada. E com certeza vai aparecer uma ideia. Quanto mais leitura, quanto mais a gente lê, mais ideias a gente adquire, mais repertório, o conhecimento linguístico, né? Aprende sobre a língua, né?
pensando agora, né, nas férias que a gente vai ter, vamos ter um semestre que vai começar, depois o semestre vai parar, então aproveitem para ler bastante. Tá certo, gente? A Laura fez um comentário ali legal. Laura, isso mesmo, Laura. Tem algumas redações que aparecem citações que a gente pensa, puxa, como será que aquele aluno se lembrou dessas citações, né? 2 ou 3 citações, como será que ele se lembrou? Que memória boa. Mas nem sempre tem que ser assim para ganhar 1000. E nem sempre tem que ser tão formal e ter um linguajar tão difícil e formal assim para ganhar nota 1000. Pode ver que essa redação do Cine Hollywood foi uma redação simples, como a Laura falou, né? Ele foi uma redação bastante... não foi, assim, tremendamente formal, ele usou uma linguagem bastante simples, foi bastante objetivo, ele foi bastante coeso e coerente e chegou a nota 1000. Né? Ele foi muito bem escrito, assim, muito bem costurado o texto. Nayari, o que mais? O Nicolas fez uma pergunta, eu acho que é a última. Quando se tem a opção de fazer tanto a citação direta quanto a indireta, qual costuma ter mais preferência para os corretores? Isso vai variar de corretor para corretor. Eu tenho a preferência. O que você acha, Lênia? Pois é, eu acho que essa questão da citação a gente sabe, né? Quando a gente trabalha com redação, a gente sempre sugere, pensem numa redação, né? Numa citação que vocês vão poder utilizar, né? Porque a gente sabe que as propostas elas estão naquele. Saúde, a educação é um problema brasileiro. Então, tem autores que a gente conhece que a gente pode utilizar. Mas eu acho que tem que ser muito bem utilizada. A gente estava discutindo, eu e a Gisele, né, para preparar essa fala, as pessoas citam sempre a mesma pessoa, né? Então fica uma citação vazia, sempre a mesma frase. Então tem que ser uma citação. Eu acho que a citação é válida, a direta é válida, a indireta também é válida, mas tem que ser muito bem contextualizada. Essa é a minha opinião. Se eu fosse corrigir, eu preferia, assim, ao invés de você colocar, assim, as 3 citações diretas, que tal variar? Coloca uma direta, uma indireta, varia. E, às vezes, o aluno ele não se lembra exatamente dessa situação, não sabe onde é, porque para ser direta e para botar entre aspas, tem que estar igualzinha, com cada vírgula e palavra no seu devido lugar para ser direta. E aí vai que você não se lembra exatamente, então você pensa na citação e transforma aquilo com suas próprias palavras. É melhor fazer assim do que você escrever algo, colocar entre aspas, e não foi bem aquilo que o autor escreveu. Eu sempre prefiro que varie. Coloca uma direta e uma indireta. Pronto. A minha preferência, coisa que eu aprendi quando eu fazia mestrado, doutorado, com os meus orientadores, e que eu aprendi que a gente tinha que fazer o esforço de sempre fazer a indireta, sempre aprender a parafrasear o que os outros falaram. Essa é a minha experiência de mestrado, doutorado. O Gustavo pergunta assim, a proposta de intervenção pode não intervir? Olha só, Gustavo, eu vou falar para ti as palavras que estão na cartilha do candidato. Quando eles explicam o que é intervenção, eles dizem que a intervenção, no caso da prova do Enem, é uma sugestão que você vai trazer para tentar acabar com o problema. É uma iniciativa que você vai indicar, tá? Uma iniciativa ou até mesmo uma solução para o problema. É o momento em que você demonstra estar preparado para o exercício da cidadania, quando você vai mostrar que você é um cidadão brasileiro, né? E, como tal, então, você tem propostas, tem ideias de como os problemas, ou um problema, né, no Brasil, que é aquele trazido na proposta de intervenção. É isso que nós temos na cartilha do Enem. E eles ainda acrescentam que essa intervenção ela tem que estar articulada, coerente com o projeto de texto, lá com o teu esquema que você fez lá no comecinho, antes do resumo.
e 100% articulada, conectada, linkada com a tese e com os teus argumentos, tá bom? Então, ela é uma sugestão, ela é uma iniciativa, ela é uma solução para o problema. É isso que está na cartilha. Ok? Uhum. Ô, Laura, essa pergunta eu prefiro não responder, Laura. Eu sei que tem sites que dizem assim, ó, usem esses pensamentos, essas citações que vão valer para qualquer um. Eu não gosto desse pessoal que fala isso, porque eu acho que cada aluno tem o seu próprio repertório sociocultural, de acordo com aquilo que ele leu, de acordo com os filmes que ele assistiu, com as aulas que ele assistiu, né? Então, esse repertório é particular de cada aluno. Para complementar, se a Laura estiver preocupada e está pensando em talvez usar uma citação, quem sabe ela pensa a partir das experiências dela, do repertório dela, dos filmes que ela assistiu, né? Qual desses filmes ou desse livro poderia ser usado para um determinado tema, né? Mas sempre partindo do repertório pessoal, tá, Laura? Para ficar bem, porque daí tu vais poder comprovar. Vai ser um ótimo argumento, né? Ele vai fechar com toda a ideia da proposta, tá certo? Nesse sentido, em termos de temas, um filme que pode ter uma certa uma relação com um tema que é geralmente um problema brasileiro no Enem, né? Ok, então chegamos ao final da nossa atividade. Eu gostaria de bater uma fotinho, se vocês pudessem só abrir a câmera um bocadinho, é possível? Só para bater uma foto? Rapidinho? Pode ser? Eles têm vergonha de aparecer, né? Ai, prof, que vergonha. Ai, Laura, não. Só para bater a foto. Vai ficar só eu e a Lênia, gente. Não tem graça a professora. A professora já está saindo, tem só mais 8 na chamada, já estão saindo. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada pela presença, espero que tenham gostado. Obrigada, gente. Foi bom ver vocês. Obrigada, Gi. Até mais. Daqui a pouco, né? A gente tem uma reunião agora às 4, Então tá bom, gente. Tchau, gente. Valeu. Boa sorte na prova, hein? Quero ver todo mundo tirando nota 1000 na redação. Tchau. Obrigada, Nayari, tá? Obrigada, professora. Tchau. Tchau.